dia, meus amigos que nos ouvem, que nos assistem. É um programa hoje muito especial, né? Estou gravando aqui o programa Reformas Estruturantes, hoje falando da reforma tributária. Por que ele é muito especial? Porque na sexta-feira, agora, passada, o governo soltou a segunda fase da sua pretensão de reforma do Executivo, né? E que a gente percebe com muita clareza que ficou apenas na retórica, né, do nosso ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, e não haveria na reforma tributária aumento de carga tributária nenhum, né? Isso não é verdade. A gente já tinha sinalizado isso na primeira fase, no lançamento da CBS, e agora, com a reforma do imposto de renda à pessoa física e pessoa jurídica, com muita clareza, a gente vê um aumento muito, mas muito significativo de carga tributária que pese para as pessoas ou para os negócios. Importante ressaltar isso para as pessoas e os negócios. A gente não pode nunca desconectar os CPFs dos CNPJs. Importante a gente saber disso, porque atrás dos CNPJs existem os CPFs, né? A gente não pode desconectar. Sempre existem pessoas ali que são donas do negócio ou são investidores, não importa, mas estão ali brigando numa atividade econômica que ela acredita. Então, ela está correndo risco, sim, com o risco do seu capital, risco do seu dinheiro, num país instável como o Brasil, né? Tem tudo para ser um país maravilhoso, mas, infelizmente, é um país que é muito instável politicamente falando, e isso atrapalha bastante os negócios. Então, eu já vou abrir de imediato aqui, para suas primeiras considerações, os nossos amigos aqui, diretores e convidados desse bate-papo, Diogo Chamon e Wilson Gimenez. Então, bom dia a vocês também. Vamos iniciar aqui esse nosso bate-papo. Primeiro Chamon, depois Wilson. Pois é, nós estamos acompanhando aí esses projetos para mexer, né? Eles estão chamando de atualização da tabela do imposto de renda à pessoa física, e é evidente, né, que isso há uma contrapartida, né, e a contrapartida é arrecadar de alguma forma de alguém, mas eu fui pego de surpresa, porque esse projeto, essa proposta do governo, que eles estão chamando de segunda fase da reforma tributária, proposta pelo governo, ela é mais forte, mais pesada em termos de arrecadação, em termos de cobrança de impostos, em termos de carga fiscal para os contribuintes. A gente tem que lembrar que a tabela do imposto de renda à pessoa física, que atinge a todo trabalhador brasileiro, qualquer região, área pública, área privada, autônomo, empresário, trabalhador de carteira assinada, essa tabela está desatualizada em 109%. Desde 1996, ela vem sofrendo atualizações inferiores a índices inflacionários ou não sofrendo atualizações. Desde 2015, não há qualquer tipo de atualização. E ela está vindo com um reajuste, uma atualização de 31%. Então, 31% face aos 109% que está defasado. E para conceder esse aumento, esse reajuste parcial da defasagem, a gente está falando de menos de 1/3 da necessidade, estão vindo situações que oneram demais o contribuinte. Eu vou, nessa fala inicial, citar só uma que talvez esteja passando desapercebido do grande público, mas está se propondo para compensar essa atualização de 31%, a redução do desconto simplificado, que hoje ele é o contribuinte que quiser utilizar dessa declaração simplificada, ele não precisa comprovar despesas dedutíveis e pode descontar 20% da sua renda tributável, sem qualquer comprovação, esses 20% limitado a R$ 16.700. A proposta prevê que só pode adotar esta modalidade quem receber até R$ 40 mil. O que isso quer dizer? Que R$ 40 mil tributáveis no ano. Quem receber mais do que isso, e eventualmente não tem a comprovação de despesas dedutíveis,
vai ser onerado, possivelmente, mais do que essa atualização de 31%. Então, nos detalhes, a gente percebe que há uma... A gente costuma dizer, né, há muito tempo, que a Receita tem um viés muito arrecadatório e fica muito evidente nesse aspecto. E tem outras tantas coisas aqui, como que eu vou deixar para o Wilson aí dar uma repercutida, depois a gente volta, mas a tributação dos dividendos em 20%, convenhamos, né, 1/5 do que se arrecada é meio pesado. Mas inicialmente era isso, então depois a gente volta aí para o debate. Bom, realmente essa segunda fase da reforma pegou a gente, nos surpreendeu mais negativamente do que positivamente, né? Existem algumas coisas positivas que a gente vai até comentar aqui, mas há muitos aspectos negativos, né? Então, se a gente for ver o aumento da tabela progressiva, sobretudo da faixa de isenção, como o Chamon comentou, ele foi muito tímido em relação ao aumento do campo de incidência de tributos, que até então não tinha, né? E também em relação às alíquotas. 31% de aumento na tabela progressiva, se a gente for levar em consideração a inflação desse período, como o Chamon argumentou, é ínfimo, né? Na verdade, não pode nem dizer que isso é um aumento, né? Na verdade, nem acompanhou a inflação do período, né? Uma outra questão que eu acho interessante abordar, né, aí a parte positiva, né, está sendo previsto pelo projeto a diminuição do IRPJ num primeiro momento para 12,5%, né, num segundo momento em 2022 e 2023 para 10%. A alíquota atual é 15%, né, mais o adicional que permanece, né? Isso é positivo, né? Mas para contrabalancear a tributação dos dividendos, dos lucros, no momento em que as empresas distribuem aos seus sócios ou seus acionistas. Legal. Só que no Simples Nacional, onde tem lá uma fatia de IRPJ na tabela, né, não se falou nada sobre isso. Então, os cotistas de empresas do Simples Nacional sofrerão a incidência do imposto de renda na fonte de 20%. Tudo bem, né? Tem aquela trava de R$20 mil mensais, né? que é um outro aspecto positivo, mas a empresa do Simples Nacional não vai se valer de nenhuma redução de alíquota no momento de pagar o DAS, né? O documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, depois a gente vai entrar em maiores detalhes, tem outras coisas para a gente falar, mas inicialmente eu só queria chamar a atenção para esses pontos importantes aí. Você vê que tem muita coisa para se comentar, não sei se vai caber tudo nesse programa. A gente tem que dividir, porque esse programa é de meia hora, 40 minutos. Né? Mas vamos comentar em cima do até que já foi falado aqui. Né? Primeiro, a tabela. Vamos colocar com muita clareza. Muita clareza. Essa tabela não é atualizada desde 1996. Essa atualização que houve em 2015, que todo mundo fala, não, estamos atualizando em 2015 para cá, é uma falácia. 2015, no governo Dilma, o que ela fez? Naquele ano, houve uma inflação de 10% e ela corrigiu 5%, né? 5% naquele ano. Quer dizer, nem a inflação do período daquele ano inteiro do governo da Dilma, ela não atualizou em 5% a tabela. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, certo? Então, o valor que se imaginava atualizando desde 95 para cá, hoje, deveria ser na ordem de R$5 mil, a faixa de isenção. Isso chama-se justiça tributária. Justiça tributária, porque não está tendo justiça tributária aqui.
né? Uma das únicas coisas que não se corrige no país anualmente é a tabela do imposto de renda. Ou seja, todo ano existe aumento, sim, de imposto de renda de forma indireta pela não atualização monetária das tabelas. Então, não é de hoje, tem 24 anos isso. Importante a gente ressaltar, né? E detalhe, realmente foi tímida essa atualização, 30%, quer dizer, é muito pequeno, né? Acho que de tanta gente falar também, de analisar os projetos que estão naquelas casas, que mexeram nas alíquotas, né? Chegando até a alíquota de 45%, iniciando-se em 27,5%, aqui não, eles preservaram as alíquotas. Preservaram as alíquotas, menos mal, tudo bem. 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Porém, tiraram do outro lado. Deram de um lado e tiraram do outro, né? Esse aumento do dividendo a 20%, para começar aqui, antes, quando existia o pagamento de imposto dos lucros e dividendos, a alíquota era de 15%. Agora eles já aumentaram um pouquinho, né? Porque para que deixar aquela alíquota, né? Vamos colocar mais 5% aí, não é nada, né? Mais 20%. Outro detalhe, não atualizaram o adicional do imposto de renda na pessoa jurídica. Também é questão de justiça tributária, certo? Adicional, porque é um absurdo. Ele está a R$20 mil, também há 24 anos, 25 anos quase. É um absurdo. O valor é 20, ou seja, chegou em 20 o lucro, você aplica os 10% no adicional, né? Hoje, 20 ao mês ou 240 ao ano, que também, segundo estimativa, seria 48, mais ou menos 48 mil ao mês o valor, né? Ou seja, mais do que o dobro, e ao ano 480, quase 500 mil reais. Então, a gente precisa pensar com muita clareza essas questões. Muita clareza, porque a proposta apresentada, na verdade, não é, ao contrário, está trazendo uma carga excessiva ao contribuinte, excessiva. O Chamon colocou muito bem a questão da limitação do imposto de renda pessoa física, né? Agora, quem vai poder fazer o simplificado é só quem tem um faturamento aí acima de 40 mil reais. Tirou todo o conceito que existia, né? E agora, o que é 40 mil reais ao ano? Na verdade, uma empresa hoje que é o MEI, hoje o MEI pode faturar mais do que isso e não vai poder fazer a declaração de imposto de renda, provavelmente, pessoa física, no regime simplificado, né? Olha que coisa interessante, né? E, se não me engano, mesmo que é 80 mil reais. Depois vocês confirmam para mim aí o valor hoje da tabela do MEI. Quer dizer, tá, realmente é limitar muito, né? E, evidentemente, não sei se vai parar por aí, né, as questões. E a tributação, bem colocada, a gente tem que fazer hoje uma composição dessa tributação, né? Da redução teoricamente boa para a pessoa jurídica, mas a gente tem que pensar hoje em conjunto, PJ e PF. E volto a falar, e falei na minha fala inicial, por trás do CNPJ sempre tem um CPF, não é verdade? Então, esse dinheiro que é do dono do negócio, tá certo que ele tinha, após os pagamentos feitos na empresa, ele realmente utilizava esse dinheiro com mais clareza, tá certo? Agora, da forma que vem a tributação, o aumento de carga é muito grande. Eu não fiz todos os cálculos ainda, mas, a princípio, me parece que dará uma sobrecarga aí na ordem de 40%. Posso estar errado, vou fazer conta. Eu não fiz todas as contas. Esse assunto está muito novo e não tive tempo ainda de ler com mais critério, mas a gente precisa pensar em todos esses cuidados. Então, volto a palavra agora para o Chamon, vamos seguir essa ordem. Depois o Wilson, depois eu falo e vamos em frente. Vai lá, Chamon. Então, assim, presidente, eu quero me deter agora na questão da tributação dos dividendos. Mas antes, só fazer uma referência, né? O governo usa muito o termo renúncia fiscal. Renúncia fiscal é quando abre mão de arrecadação. Neste caso, não se abre mão de arrecadação, é simplesmente um reajuste, é um realinhamento, tentar trazer a valores presentes. Desculpa o termo, é justiça fiscal. Essa que é a verdade. Seria a justiça você atualizar o que está desatualizado há tantos anos, há 25 anos. Isso é justiça fiscal, não é renúncia fiscal, não. Exatamente. Então, acho que a gente tem que rechaçar essa questão de renúncia fiscal, porque não há renúncia fiscal, porque
quase 3 décadas, o governo arrecada mais do que deveria. Tem dados, tem um estudo que é antigo, de 2017, que naquela ocasião, essa defasagem colocava mais de 40 bilhões de reais nos cofres públicos. Com certeza, hoje, isso está muito mais do que isso. Mas, então, eu queria me deter na questão da tributação dos dividendos, que, novamente, é aquela ideia do Robin Hood, né? Tirar dos ricos para dar para os pobres. A gente tem que lembrar, e o presidente já fez uma menção do adicional do imposto de renda, que não é atualizado há 25 anos, que esse adicional foi criado para isentar a distribuição de lucros, para isentar esses dividendos que hoje estão na mira da tributação. Então, nós temos uma situação que... E também há uma contradição na argumentação, porque se diz que a tributação dos dividendos é para atacar as grandes companhias, os grandes empresários. Será que grande empresário é quem, eventualmente, no mês, retira mais do que 20 mil reais no ano, no mês, quer dizer, de distribuição de lucros? E por que essa questão? Por que, de novo, volta? Imagina, o presidente mencionou, era 15% de tributação de dividendos. Estão propondo 20%. Estão mantendo o adicional do imposto de renda intacto nos impressionantes 20 mil reais, que hoje, até vou me corrigir, presidente, hoje seria mais do que o triplo, seria mais de 60, o último cálculo era 62 mil reais deveria ser o adicional do imposto de renda. Então, olhem o descompasso. Se cria um adicional de imposto para isentar a distribuição dos lucros, né, dos dividendos. Décadas depois, essa tabela, eu vou chamar de tabela, mas o valor de 20 mil reais de tributação dos dividendos permanece sem qualquer atualização, como se vivêssemos num país sem nenhum efeito inflacionário. Aí se volta com a tributação dos dividendos, a intenção de tributar, a uma alíquota maior, o adicional permanece e ainda em condição totalmente defasada. Eu acho que essa discussão pode ser feita sim, mas o calibre dela está descalibrado, né? Entre o que se pretende dar de benefício de uma atualização parcial da tabela do imposto de renda da pessoa física e da tributação de outras situações, né? No caso aqui, os lucros e dividendos. Mas, aí, claro, há uma redução da alíquota do imposto de renda, né? Que se pretende chegar a 10%, hoje é 15%, mas isso não fecha essa conta para o contribuinte. Ela fica, com certeza, a contribuição, né? Contribuição do contribuinte vai ser maior do que se pensa em beneficiar o trabalhador. E lembrando, de novo, todo o foco está no trabalhador de baixa renda. Mas aquele trabalhador que ganha mais de 40 mil reais por ano, esse trabalhador possivelmente estará pagando mais imposto. E esse trabalhador que ganha R$ 3.300 no mês, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar condomínio, ele tem que pagar água, luz, telefone, escola, muitas vezes. E esse cidadão, esse trabalhador, que ganha 3 mil e poucos reais, também vai pagar imposto de renda, mesmo passando essa proposta, mesmo sendo uma proposta de atualização, com foco na atualização da tabela do imposto de renda. Nessa linha, né, vamos dizer assim, não houve um equilíbrio, né, entre o que se propôs de coisas positivas e o que vieram de coisas negativas, né? E isso nos surpreendeu bastante, porque o discurso do ministro sempre foi no sentido de que a reforma tributária não aumentaria a carga tributária, iria ser feito aí um trade-off, né? Uma troca, uma simplificação, de modo que se
tivesse mais justiça tributária. E o que a gente viu nesse projeto não é bem isso que aconteceu, né? Como eu disse no início, há mais coisas negativas do que positivas. Queria citar duas coisas negativas na minha avaliação, né? Por exemplo, a questão da tributação dos fundos de investimento imobiliário, né? Os rendimentos dos FIIs serão tributados em 15%. Até então, eles eram isentos. Tudo bem, as empresas também serão tributadas, mas as empresas terão uma compensação na diminuição do IRPJ. O fundo de investimento imobiliário, ele não paga IRPJ. Então, ela não vai ter nenhuma vamos dizer assim, compensação, né? E, basicamente, há de cara para os investidores de fundos imobiliários 15% a mais, né? De tributos que até então não existiam, né? Lembrando que os fundos de investimento imobiliário, eles são muitas vezes responsáveis pelo desenvolvimento da construção civil. E nessa linha ficou um pouco esquisito, porque os CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários, e os CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio, continuarão isentos. Então, aí há uma incongruência, né? Como pode o FII ser tributado e o CRA e o CRI continuarem isentos, né? Ficou uma coisa meio que sem entender. Um outro dispositivo que foi extinto, né, por esse projeto, é o que se pretende, se ele for aprovado, é a extinção do juros sobre capital próprio, né? Ele deixará de existir. Na minha avaliação, o juros sobre capital próprio era um incentivo para as empresas reinvestirem os seus lucros nela mesma, né? De modo a deixar o patrimônio líquido da empresa com um valor cada vez mais relevante, o que beneficia a economia, a geração de empregos e etc., né? Isso, pelo projeto de lei, ele está sendo extinto, vai eliminar das empresas a possibilidade de reduzir na base de cálculo do IRPJ e da contribuição social o juros sobre capital próprio, que até então era dedutível, e os acionistas que recebiam isso pagavam já imposto, né? Então, ficou uma coisa assim, principalmente para as grandes empresas, que têm um patrimônio líquido alto, vai sim impactar na lucratividade e, com certeza, mexer na competitividade, né? O Brasil está querendo ser mais competitivo perante ao mundo, e com essa reforma tributária, talvez isso vá na linha contrária, né? Então, são essas coisas, né? Por exemplo, esse caso da tributação do FII, né? A Bolsa de Valores na sexta-feira e hoje, né, já caiu mais, em média, já caiu mais de 7%, 8%. Tem FIIs aí que já caiu mais de 10%, né? Então, isso teve para o mercado uma repercussão muito negativa. Aguardava-se uma tributação sobre dividendos ou algo do gênero, mas, na minha avaliação, a mão ficou muito pesada, né? E as questões negativas, elas superam as positivas, né? Uma questão positiva, só para não falar de negativismo, né? Que eu achei interessante, é que a contabilidade agora passa a ser obrigatória para os optantes do lucro presumido, tá? Que era um absurdo uma empresa faturando 50, 60, 70 milhões de reais por ano ser dispensado de contabilidade, né? Então, esse projeto traz essa obrigatoriedade e a gente enxerga isso como uma questão positiva. Bem, Wilson, você tem razão. Na verdade, só para comentar, isso não quer dizer que a grande maioria das empresas no lucro presumido não praticava a contabilidade na plenitude, até porque a contabilidade faz parte da gestão das empresas. As empresas que têm esse nível de faturamento,
você bem colocou, né? Perante a fiscalização ao fisco, né? Não era obrigatório, mas se praticava a contabilidade em função de ter uma gestão, ter controle, custos, enfim, né? Então, é bom a gente sempre comentar o critério. Agora, voltando um pouquinho a falar da carga tributária, que o ministro disse que não haveria, né? Haveria realmente uma compensação de lá para cá, de cá para lá. A gente não está vendo, na verdade, como você bem colocou, se a gente botar na balança e pesar esses aumentos, ele vem realmente de forma muito forte a todo o contribuinte. De forma muito forte. O Diogo comentou muito bem a questão dos funcionários, né? Esquecendo um pouco o lado empresarial, né? Vamos falar do funcionário, muito bem colocado, Diogo, né? E tem aí o seu rendimento na ordem de 40 mil, que vai ter que declarar agora, acima de 40 mil, vai ter que declarar a sua declaração de imposto de pessoa física sem utilizar o desconto simplificado, que muitas vezes era vantajoso, até porque ele não tem como comprovar uma despesas que não são dedutíveis e coisa que valha. Então, hoje, e pelo desconto, ele tinha uma condição mais favorável, né? Então, isso também vai aumentar a carga tributária dessas pessoas, né? Mesmo sendo pessoas, funcionários de empresas, né? Então, é importante a gente ressaltar isso também. Então, a gente percebe com muita clareza, até pela movimentação da Bolsa de Valores, como bem colocou o Wilson aqui, né? Muita clareza, a preocupação do investidor, né? Meus amigos, a gente sempre comenta o seguinte, né? Quando se fala em aumento de carga tributária e se existe aumento de carga, efetivamente, quem paga mais e sofre muito mais é a classe média, né? Essa que é o alicerce da sociedade, porque essa sustenta de fato a sociedade. A grande maioria das empresas são empresas de classe média, não são empresas corporativas grandes, evidentemente que tem outro foco, tá? E outro grau de responsabilidade também. Mas, geralmente, essas empresas sofrem muito mais. E quem tem mais flexibilidade, mais de investimento para realocar, às vezes uma grande empresa multinacional que tem investimentos não só no país, mas tem em outros locais, ele vai analisar com mais critério agora. O Brasil é bom, é maravilhoso, não tem furacão, não tem terremoto, não tem nada, mas vamos analisar porque tem uma instabilidade lá que incomoda, né? Então, vamos analisar onde a gente vai botar o nosso dinheiro, onde a gente vai investir mais, né? De repente, a gente promove mais a outra região do planeta Terra aqui do que na nossa unidade brasileira. Então, essas coisas que a gente tem que pensar com muito critério, porque o impacto é muito forte de todos os lados. A gente precisa ter muito critério, um critério, vamos dizer assim, mais permanente. Isso é uma outra questão também que a gente precisa tomar assim, ciência, né? E é bom a gente já estar colocando essa ideia aqui, né? Não adianta também a gente fazer uma mudança, uma reforma tributária e começar a criar uma série de regramentos, né? Como é o que ocorre hoje, de forma muito clara, né? Tanto nas fiscalizações, tanto a federal quanto dos estados, né? Uma série de regramentos, aqui muda isso, muda até a concepção da própria reforma, né? Isso é muito ruim também. A gente precisa pensar com clareza nisso, né? Não está se falando muito nisso, mas é uma preocupação, né? As regulamentações que vêm, as instruções normativas, enfim, uma série de posições e situações que deformam, vamos dizer assim, o objeto inicial de uma reforma com muita clareza. Então, é isso também que a gente precisa pensar. Em que momento a gente poder fazer as atualizações? Talvez adotar um critério, uma vez ao ano, faz uma consolidação daquilo que de fato é pertinente, discute-se isso no Congresso de forma democrática e vamos fazer as atualizações que são necessárias, né? A evolução e a melhoria do que se construiu, né? Então, e não fazer do jeito que hoje é no país, né? Tornando, como todo mundo já está escutando e ouvindo falar, uma parafernália, né? A tal da parafernália tributária. Então, a gente precisa pensar também nesses outros critérios. Mas eu volto a palavra agora para o Chamon, e depois eu fecho com o Wilson, porque nós, de fato, extrapolamos o nosso tempo dessa nossa gravação, e que provavelmente faremos uma outra. Essa aqui vai ser uma extraordinária, faremos uma outra ainda nessa semana, talvez para abordar pontos mais específicos, não deixar de uma forma mais abrangente, né, que eu acho que é interessante.
trazer detalhes específicos do que o nosso pensamento da nossa federação em relação a esses fatos que estão sendo colocados agora na fase 2 da reforma apresentada pelo governo federal. Então, Diogo, por favor. Presidente, esse assunto ele é espinhoso, é complexo, importante. Com certeza ele demanda muito tempo de debate, mas eu vou me ater de novo na questão do trabalhador de baixa renda, dessa questão de não poder fazer a declaração simplificada com rendimento anual superior a 40 mil. Rendimento mensal superior a 3.300 alguma coisa. Da mesma forma que se coloca esse impedimento, nós permanecemos com deduções de dependente de 2.000 e poucos reais. Então, até não está muito claro no projeto, eu não consegui entender assim com segurança, mas estou entendendo que esses mesmos 31% aplicados às faixas serão aplicados às despesas também, dependentes e instrução. No melhor cenário, mesmo isso acontecendo, quer dizer que um pai, uma família, um trabalhador, vai pagar, vamos supor aqui, R$1.000 por mês ou R$500 por mês para o seu filho estudar na escola particular, que já vai para a escola particular por uma ineficiência do governo, do Estado, em proporcionar um ensino de qualidade da área pública, e aí ele vai pagar R$500 por mês, 6.000 no ano, e ele não vai poder abater os 6.000. Ele vai poder abater 3.000 e alguma coisa, porque ele é incompatível. Da mesma forma que há a possibilidade de abater hoje 2.275 dependente. A gente coloca mais 30%, não vai chegar a R$3.000 por dependente. Quer dizer, com R$3.000 por ano, o trabalhador consegue suprir todas as necessidades dos seus filhos. Então, há uma incoerência que, da mesma maneira que a proposta remete o trabalhador a fazer uma declaração completa e abater as suas despesas, as despesas não podem ser abatidas na íntegra. Elas são abatidas por valor com limitações totalmente fora de contexto, tão desatualizadas quanto a própria tabela, a ponto que a gente gasta com ensino não pode ser abatido na íntegra, a ponto de entender que R$2.000 ou R$3.000 seja suficiente para manter um dependente. Então, eu acho que essa é uma outra reflexão importante que nós precisamos fazer, e isso precisa ser atacado ou visto, né, debatido com o governo que está propondo a reforma desta maneira. Vamos usar a linguagem do está na moda, vamos fatiar os nossos comentários. A gente vai trazer, talvez, coisas mais específicas da pessoa física e talvez um outro programa mais específicas da jurídica, né? E talvez fechando no terceiro, o que essas diferenças em cada uma dessas bases vai trazer ao todo para o contribuinte. Então, acho que é importante a gente ter essa visão um pouco mais clara e trazer isso com uma análise um pouco mais aprofundada do projeto apresentado. Wilson, a palavra é sua, por favor. Queria voltar um pouquinho naquele assunto do Simples Nacional, né? Como algo que a gente entende ser negativo, né? Então, se houve um trade-off nas empresas do lucro presumido e do lucro real em relação à cobrança do imposto de renda na fonte sobre os dividendos, aonde o IRPJ foi reduzido, né, em etapas, no Simples Nacional a gente não vai ver isso, né? Pelo menos segundo o projeto, né? E o IRPJ ele representa uma fatia relevante do montante que as empresas do Simples pagam no DAS, né? Então a gente entende que deveria também ter uma mexida na tabela do Simples Nacional em relação à fatia do IRPJ que ali está contemplado, né? Para que se justificasse a tributação sobre os dividendos, né? Apesar de, no Simples Nacional,
ter essa possibilidade da isenção até R$20 mil por mês, a gente até entende, né, que o Simples Nacional, constitucionalmente, ele tem que ter um tratamento diferenciado, né? Então, além desses 20 mil, teria que seguir também a mesma regra das empresas que estão nos outros regimes tributários, de modo que a alíquota do Simples Nacional ela também teria que cair, porque a fatia do IRPJ teria que, de uma certa forma, dar uma diminuída, né? E também queria finalizar com algo positivo que tem no projeto, né? Que é em relação às empresas do lucro real poderem apurar os seus lucros de maneira trimestral, não mais mensal, né? E compensar, né, na íntegra. Sem aquela trava de compensação dos 30% do prejuízo anterior. Então, isso sim, realmente, aí sim houve uma justiça, né? Então, a gente tem também que parabenizar as coisas positivas, né? E na minha avaliação, essa é uma coisa super positiva. Uma outra coisa positiva também é a padronização em 15% do imposto de renda retido na fonte sobre diversas modalidades de investimento. Então, antes era uma bagunça, né? Dependendo do tempo que você ficava, era uma tabela regressiva. Agora não. Isso é benéfico, vai no caminho da simplificação. Então, eu acho que teremos que ter mais programas sobre esse assunto, né? Porque é extensa a pauta aqui, né? E vamos voltar a falar, sim, desse projeto aí, naquilo que a gente entende ser benéfico e aquilo que não é. Bom, e o mais importante, meus amigos, é que o que a comunidade, o que os brasileiros estão pedindo, né, para o Congresso, né, é que o Executivo entrasse realmente com as suas propostas. E está aí, né? De fato, agora ele entrou de verdade, né? Tanto na relação anterior, a CBS, agora no imposto de renda. Então, isso é um fator positivo, que agora as discussões se tornam mais, ao meu ver, um pouco mais dinâmicas naquelas casas, né? Evidentemente, eles vão compor isso junto com as propostas de andamento para poder justamente dar celeridade e aprovação, quem sabe, nesse ano, aqui em 2021. Então, é isso que eu queria trazer para os senhores nesse programa, um pouco mais extenso, e que traremos mais uma edição ainda essa semana a respeito desse tema tão importante, né, para o país, né? Afinal de contas, a gente está comentando aqui o destino, né, das pessoas, o destino das empresas, o destino do país, né, como um todo, né? E que a gente está querendo melhor para as nossas comunidades, para as nossas pessoas que vivem no Brasil, para as nossas empresas e para as nossas instituições. Então, é isso que eu queria deixar como mensagem aos senhores e um forte abraço para quem ficou até o final dessa gravação e estaremos ainda essa semana com um novo programa. Um abraço e até lá.